Graças a Deus chegou ao final 2020, aquela época das festividades, preparação para o Réveillon, de você aí fazer suas promessas para 2021 e a época também de começar aí os filmes do Oscar. Bem que é um desses filmes e a gente vai apresentar aqui para você. O que você tem que saber sobre o Cidadão Kane e quem afinal foi o Herman J. Mankiewicz, que está lá no filme do David Fincher. Antes de falar sobre o filme Cidadão Kane e o filme sobre o filme Cidadão Kane, a gente precisa dar um contexto geral aqui sobre o que acontecia no cinema naquela época. Estamos nos anos 1930 e o cinema passa por algumas revoluções técnicas. O Mágico de Oz, que foi lançado em 39, foi o primeiro grande filme a cores a ser lançado em Hollywood. Mesmo assim, os filmes em preto e branco ainda dominavam o mercado, mas a adaptação gradativa a uma tecnologia mais realista dos filmes seria inevitável. Na mesma época, o cinema passava pela transição entre o cinema mudo e o cinema falado. Por mais que pareça simples a diferença de um filme com som e sem som direto, essa grande inovação técnica influenciou toda a cadeia de produção, inclusive a forma de se escrever os roteiros. É aí que entra o nome de Herman J. Mankiewicz, que no filme do Fincher é vivido pelo Gary Oldman. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. 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 This is Herman Mankiewicz. Mank, como roteirista, ficou conhecido em Hollywood, nasceu em Nova York em 1897 e rapidamente se tornou notável pelo trabalho que ele fazia como escritor no New York Times e nas revistas Vanity Fair e New Yorker. O talento do Mank acabou levando ele para a indústria do cinema e ele se tornou o chefe do departamento de roteiro da Paramount em 1927. O Mank era conhecido pelos diálogos rápidos e brilhantes que ele escrevia, que traziam energia e bom humor para os filmes. Ele é considerado inclusive um dos pais do estilo satírico e sagaz de diálogos que marcou aquela época e inaugurou uma tendência do cinema americano. Entre alguns clássicos aí que tem esse estilo mais rápido e mais sagaz de roteiro, estão aí Os Homens Preferem as Loiras, de 28, e Os Quatro Batutas, de 1931. O Mank, inclusive, escreveu grande parte do roteiro de Mágico de Oz, e foi dele a ideia de fazer o filme mudar de preto e branco para colorido no meio da história. O lance é que o Mank não recebeu nenhum crédito por esses roteiros que ele escreveu, porque afinal de contas ele era o chefe de departamento dos roteiristas e não era assim que funcionava naquela época Hollywood. O cara escrevia e nem sempre ele era acreditado por isso. Por que isso acontecia? Os anos 30 foram os anos de ouro do famoso Studio System. Nesse sistema, os grandes estúdios eles funcionam como fábricas de filme que contratavam funcionários de cada área, inclusive roteiristas e diretores, e esses funcionários trabalhavam exatamente como empregados de uma empresa. Bom, na prática então, caras como Mankiewicz eram ghostwriters e ele não podia se declarar autor das próprias obras, então o que segurava o Mank no show business era o salário e eram os encontros glamurosos em Hollywood. Em uma festa o roteirista conheceu e se tornou amigo do magnata da mídia William Randolph Hearst, que seria a óbvia inspiração para o Mankiewicz escrever o Charles Foster Kane, que é o protagonista de Cidadão Kane. On the other hand, I am the publisher of the Inquirer. As such, it's my duty, and I'll let you in on a little secret. It's also my pleasure to see to it that decent, hard-working people in this community aren't robbed blind by a pack of money-mad pirates just because they haven't anybody to look after their interests. Bom, só para contextualizar aqui, o William Hearst é como se fosse o Silvio Santos, um grande magnata de mídia, só que ele nunca foi camelô e era muito mais influente na política. Nos anos 1880 e 1890, ele construiu a maior empresa de mídia dos Estados Unidos e se tornou famoso pelo sensacionalismo com que os jornais dele tratavam a notícia. No começo do século XX, o Hearst tentou a política, ele foi eleito para o Congresso e depois tentou se candidatar sem sucesso ao governo do estado de Nova York e à presidência dos Estados Unidos depois, sempre pelo Partido Democrata. O Hearst construiu o famoso Castelo Hearst em uma gigantesca área de 970 quilômetros quadrados, que é o equivalente ao tamanho da gloriosa cidade de Santana do Acaraú, no Ceará. O castelo nunca foi terminado, mas era famoso por ter uma grande quantidade de arte, animais selvagens e artigos valiosos do mundo inteiro, e a gente vê um pouquinho disso no Mank, naquelas cenas, sempre que tem uma festa, seja festa fantasia, e as festas no castelo aí do Hearst. O que a gente vê aí no filme do David Fincher é que o Mank era próximo também da Marion Davies, que era uma grande estrela da época e era a segunda mulher do Hearst. Eles ficaram próximos, aí a relação ruiu, isso tudo tá contado no Mank do David Fincher. Em 1939, o Mank tinha 42 anos, ele era um apostador compulsivo, lutava contra o alcoolismo quando sofreu um acidente de carro. Aí no hospital, o Herman Mankiewicz recebeu uma visita do Orson Welles, que era um prodígio cineasta de 25 anos, que ficou famoso com um programa de rádio chamado Guerra dos Mundos, em que ele narra o fim do mundo como se fosse um evento real, lendo literalmente o livro A Guerra dos Mundos. Mank, it's Orson Welles.
Of course there is. O Orson Welles nunca tinha trabalhado em cinema, mas aí muita gente que ouviu o programa de rádio acreditou que o mundo de fato estava acabando com a invasão alienígena e aquela história chamou a atenção da produtora de cinema RKO. Essa produtora contratou o Orson Welles e deu carta branca para que ele fizesse o filme que ele quisesse sem intervenção do estúdio. Assim, o Orson Welles procurou o Mank e contratou para desenvolver o roteiro de um certo personagem importante da mídia dos Estados Unidos, que o Mank logo em seguida já fez ser o William Rudolph Hearst. Bom, a história do Cidadão Kane muita gente já conhece, afinal de contas é o filme que tido aí como o melhor filme de todos os tempos. O Cidadão Kane é um figurão muito rico da mídia americana que dirige o próprio jornal sem se importar muito com questões éticas. O filme é uma história de ascensão e queda desse poder. Na juventude, o Kane compra um jornal e constrói um grande conglomerado de mídia a partir dele. Depois ele se casa com a sobrinha do presidente, se apaixona por uma cantora medíocre e constrói um teatro só pra ela. No fim, esse escândalo acaba com as aspirações políticas do Kane e ele leva a amante pra Xanadu, que é um castelo cheio de animais, objetos de valor e excentricidades. No fim, a amante abandona o cara e ele sussurra a palavra Rosebud e morre sozinho no castelo. É um dos grandes spoilers de todos os tempos, então eu não vou contar aqui o que é o Rosebud se você nunca viu o Cidadão Kane. Uma das inovações do Cidadão Kane é que é uma história não linear que acompanha um repórter que tenta descobrir, afinal de contas, o que é o significado do Rosebud que o Charles Foster Kane falou quando ele morria. Ele entrevista as pessoas, então, que um dia se relacionaram com o Kane. Os flashbacks da vida do magnata aparecem a partir dos depoimentos e o filme se dá nessa dinâmica de idas e vindas. Quase 80 anos aí depois do lançamento do Cidadão Kane, o David Fincher resolveu filmar o Mank a partir de um roteiro que o pai do próprio David Fincher escreveu nos anos 90. E aí é o filme sobre os bastidores da escrita realmente do clássico do Orson Welles, mais focado na figura do Mankiewicz. The narrative is one big circle like a cinnamon roll, not a straight line pointing to the nearest exit. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Como o Mank emula várias coisas de estilo do Cidadão Kane, desde o roteiro não linear até a profundidade de campo, a gente assume que toda a técnica aí, todo o elenco, o diretor assistiu várias vezes Cidadão Kane para saber o que fazer, mas não é exatamente o que a gente escuta dos atores e atrizes do filme aí na entrevista que eu fiz com a galera. Even having only seen Citizen Kane once, I was struck upon first read of the script at how much even the structure of the script of Mank was structured in a similar way to Citizen Kane, which was just one of the many levels that I found the script to be like wildly intelligent and on point for the story it was trying to tell. I had seen it a long time ago and then watched it again before filming this, but someone recently asked me, have you seen it since filming this? And I was like, oh God, no, I should actually rewatch it, because then now I think I'd probably have a different appreciation for it in a whole new way. I did not. I was a little scared of refreshing myself with the Susan Alexandra character because I didn't want anything. I'm sensitive, I absorb things easily, a lot of actors do, and it's not something that I would feel safe doing, because God knows what I would, if I would use it in the wrong way or at all. And Marion and Susan Alexandra are very different. Uma coisa interessante que foi um grande desafio para os atores aí foi a velocidade dos diálogos, porque afinal de contas o Mank se passa naquela época e tenta emular essa velocidade e a sagacidade dos diálogos escritos pelo Mankiewicz naquela época. I don't consider myself a fast talker at all. In fact, I take a lot of time to think and then I speak, or sometimes I mumble or I use and like a lot, of course. So it is definitely a challenge to speak fast, but if you know your lines, you can do it. If you know your lines really well, that's just how look at Sorkin's world. You gotta know your lines and know what you're saying, and you can do it. And I had an accent too, which really helped. Furthermore, really, and you see it in the film, to just kind of learn about and understand Herman's role in early Hollywood. So much more than just Citizen Kane was like this idea of like, all of a sudden now we have talkies and we need actors to say dialogue that we find interesting that isn't going to bore an audience, and like, where are the writers? And then they go to New York and find Herman, and then Herman comes out with his crew, and they start writing these dialogues and making these plots for all these films, and it's like he's so integral to the sort of birth of this new thing that we do. And I learned so much working on this film. The more takes you have, the more opportunities you have to get where you need to go, to find those moments and to find those subtleties. I think it's everything. The more time you have with something, the better you are at it. The set was so focused and energized to me, and
If we did 50 takes, I would have been happy to do 100. E por se tratar de um filme de época, o Mank também obrigou os atores a se adaptar ao figurino dos anos 30, mas no fim das contas isso acaba ajudando a entrar mais no personagem. Costumes take you very far into a character. If I'm playing someone in modern day and someone very much like me, it blends too easily. But if I'm playing a movie star in the 30s with the costumes that I have and the shoes and the hair and the makeup and the jewelry, it takes you a giant percentage closer to where you want to be. As far as the way you move, I felt like a lot of that work was done as soon as we put the costumes on. As soon as you put that stuff on, you just move different. You couldn't help it. You just move different, because you're not used to wearing clothes like that. One of the great things about the script, again, was like the dialogue was written a little bit like movies of the time back then would have dialogue, which is like, we need to give ourselves permission to think faster than we usually do and give ourselves permission to be as intelligent as these characters were, especially Herman and Joe. And so it was fun to get an opportunity to play that kind of character who's that smart. Apesar da proposta estrutural e da marca registrada dos diálogos rápidos e espirituosos, o Mankiewicz não seria acreditado no filme que foi sua principal obra para o cinema. No entanto, assim que apresentou o roteiro para o Orson Welles, o roteirista exigiu que seu nome aparecesse no filme como autor do roteiro, o que acabou irritando o diretor. No fim das contas, o Orson Welles concordou em incluir o nome do Mank como coautor do roteiro e acabou sendo assinado também pelo diretor prodígio. Até hoje a discussão segue sobre quem teria tido maior participação na escrita do filme, mas no fim das contas o Mank deixa claro sua opinião. Eles estão tomando partido do Mankiewicz. O mais curioso é que o próprio Mank do David Fincher tem uma polêmica parecida sobre os créditos de quem é o autor do roteiro. Como eu falei agora há pouco, o autor inicial do roteiro foi o pai do David Fincher, o Jack Fincher, que morreu em 2003. É claro que o roteiro sofreu algumas alterações depois disso e se relaciona muito mais com acontecimentos contemporâneos, principalmente nas cenas envolvendo a política dos Estados Unidos. O roteirista final do Mank é Eric Roth, conhecido por ter escrito alguns filmes como Forrest Gump e a parceria com o David Fincher em um curioso caso com Benjamin Button. Acontece que o Eric Roth não é acreditado e quem recebe realmente os créditos solo do roteiro é o pai do David Fincher. No fim das contas, lá em 1941, o Cidadão Kane acabou recebendo 8 indicações ao Oscar, mas só foi premiado em uma, justamente melhor roteiro. Nem o Orson Welles, nem o Mankiewicz compareceram à cerimônia, mas o roteirista eventualmente recebeu a estatueta na casa dele. O Mank continuou uma carreira escrevendo filmes bem menores e ele morreu em 1953, por conta de complicações do alcoolismo. Já o Cidadão Kane continua inabalável aí como um dos maiores filmes de todos os tempos e o filme que inaugurou realmente a era moderna do cinema. Um recurso técnico bastante reconhecível no Cidadão Kane é o da profundidade de campo, em que a câmera consegue ampliar o foco para diferentes pontos do cenário. Essa técnica é percebida em alguns momentos do filme, mas o mais marcante realmente mostra o pequeno Charles brincando com a neve do lado de fora da casa, enquanto os pais dele combinam a adoção do Charles com Walter Thatcher na sala. Let's hope it's all for the best. It is. The Union forever! You can't lick any shit! Why I can't raise my own voice more than I can understand. Go on, Mr. Thatcher. Nessa mesma cena é possível perceber aí uma câmera flutuante que parece atravessar os elementos do cenário. O mesmo estilo de câmera também aparece em outras cenas, como o mergulho da câmera pelo teto do clube El Rancho, logo no início do filme. Os ângulos de câmera em contra-plongée, ou seja, de baixo para cima, também se destacam muito no filme, dando um tom aí mais de grandiosidade para os personagens. A montagem em passagem de tempo também é uma inovação técnica Cidadão Kane, com destaque para a cena em que o Charles e a primeira esposa dele estão na mesa do jantar. Yes. Really, Charles. People will think. What I tell them to think. O tema do filme também acaba colocando aí ele no posto de uma grande obra de arte. Por mais bem sucedida que tenha sido a carreira do Charles Foster Kane, o filme é sobre a derrocada dele, a solidão e a necessidade de lutar contra inimigos imaginários e insignificantes. Em uma cena do Mank, o próprio autor da história, o Mankiewicz, explica embriagado o conceito do novo roteiro que ele estava desenvolvendo. How about we make our Kiyoshi a newspaper man? Who else could make a living tilting at windmills? But that's not enough. No, he wants more than readership. He wants more than adulation. He wants love.
Por conta de todo esse contexto aí, de falar sobre um clássico do cinema, da fotografia em preto e branco, de todo o cuidado de criar uma obra esteticamente super valorosa, o Mank do David Fincher chega aí no Oscar já como um nome forte, talvez, pelo menos pelas categorias técnicas. Diga aqui nos comentários se você já viu o Mank aí da Netflix, se você se interessou pela história do Mankiewicz, e vamos aí rumo ao Oscar, vamos ver o que vai acontecer nesse ano pós-pandemia com a maior premiação do cinema americano. Não deixa aí de curtir o vídeo e assinar o canal, se você gostou da história aqui do Mankiewicz e do Cidadão Kane.